É grande a chance de Arthur não ficar no Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o ex-volante da seleção brasileira tem sido especulado em Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras. Te atualizo também sobre o valor que a CBF pagará aos jogadores da seleção brasileira em caso de título na Copa do Mundo. E o preço para a venda de Almada no Atlético de Madrid está definido. Grande problema é convencer o argentino a vir jogar no Brasil. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre quanto a seleção brasileira vai pagar a seus jogadores em caso de título da Copa do Mundo. Sim, existe bicho para atletas da seleção, mesmo numa Copa do Mundo, por mais maluco que isso possa parecer. Quero começar do começo. A FIFA anunciou que vai pagar ao campeão da Copa do Mundo desse ano 50 milhões de dólares de prêmio. A gente está falando de mais ou menos 251 milhões de reais. Pois bem, a CBF na semana passada reuniu líderes do elenco da seleção e chegou ao seguinte acordo. Se o Brasil for campeão, metade dessa grana fica com a CBF, 125 milhões de reais, e a outra metade será destinada a jogadores, membros da comissão técnica e demais integrantes da delegação que está em New Jersey. São cerca de 90 pessoas. Importante contar que dos 125 milhões de reais destinados à delegação, 70% ficam com os jogadores e os outros 30% com comissão técnica e demais funcionários. Diante disso, os jogadores, se forem campeões, terão direito a 87 milhões e meio de reais. Como são 26 atletas, se essa grana for dividida de forma igual, cada jogador voltaria dos Estados Unidos para o Brasil, em caso de título, com 3 milhões e 300 mil reais. Mas existe a possibilidade dessa divisão se fazer valer de acordo com o número de partidas. Quem mais jogou fica com um prêmio maior, quem jogou menos fica com um valor menor. Só para completar, registrar que prêmios em caso de título são uma praxe em todas as seleções do mundo e não apenas na seleção brasileira. Que Thiago Almada sairá do Atlético de Madrid depois da Copa do Mundo nem dá para dizer que é uma novidade. Quero contar para vocês que o clube espanhol estabeleceu um preço para negociá-lo, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Isso significa que o time que quiser contratá-lo vai precisar gastar mais de 120 milhões de reais para ficar com apenas metade dos direitos econômicos. Dá para dizer que Palmeiras e Flamengo hoje têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O grande problema agora é convencer o Almada a voltar para o Brasil. Ele já havia sido alvo, por exemplo, de uma proposta oficial do Palmeiras no início do ano e disse que para o Brasil ele não tinha intenção de voltar. Mais recentemente, o Almada sinalizou ao River Plate que toparia jogar no clube argentino, o que fez, por exemplo, o Flamengo retomar conversas com o Atlético de Madrid. Nesse momento, Atlético e Almada vão esperar pelo desempenho do atleta na seleção argentina durante a Copa do Mundo. Ele costuma ser titular na Argentina, diferente, por exemplo, do que acontece com ele no Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone. Temporada atual do Almada de 40 jogos, 4 gols e 2 assistências, foi titular em 18 jogos, reserva em outros 22. Caberia o Thiago Almada no seu clube do coração? O que você pensa de gastar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos? E por mais maluco que possa parecer, sim, hoje o Almada, se não tiver ofertas do velho continente, de clubes grandes da Europa, vai preferir jogar no River Plate do que no Flamengo ou no Palmeiras. E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta. Isso porque o Arthur custa na casa dos 2 milhões de reais por mês e o entendimento no tricolor gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no clube gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o tricolor gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A.
Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje. O Flu já abriu conversas com representantes do Arthur. Dá para dizer que Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur que tem 23 jogos em 2026, com 1 gol e 2 assistências. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Qual a chance de o Flamengo repatriar Richard Rios? Talvez você não se lembre, mas o colombiano que fez sucesso com a camisa do Palmeiras, foi vendido para o Benfica e vai jogar a Copa do Mundo pelo seu país, foi atleta do Flamengo. Isso aconteceu antes mesmo dele chamar a atenção no Guarani e se mudar para o Verdão da capital paulista. A especulação de que o Flamengo teria interesse em contratar o Richard Rios surgiu ao longo dessa semana. Não consegui fazer esse vídeo antes porque queria ter um feedback de alguém do Flamengo para tratar sobre o tema. E o que eu ouvi é que há uma série de outras prioridades no Flamengo antes da contratação de um volante. Leonardo Jardim tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um meio atacante, alguém que jogue ao lado ou no lugar do Arrascaeta. Há um entendimento antigo de que o Flamengo precisa de um centroavante e também de um ponta. A contratação de um zagueiro não está descartada, isso sem falar em laterais. Portanto, diante de todo esse cenário, imaginar a contratação de um volante por agora é meio que distante, a menos que seja o Danilo. Esse é um velho sonho do Flamengo, embora a negociação com o Botafogo seja das mais complicadas. Só para lembrar que o Benfica havia pago 27 milhões de euros para tirar o Richard Rios do Palmeiras. Início de adaptação ao futebol português mais complicado, ele demora a se entrosar, chega a ser criticado por torcedores, mas termina a temporada em alta. 45 jogos, 8 gols e mais 6 assistências. Nos últimos 3 jogos foram 3 gols e 1 assistência. Duvido que o Benfica, ainda que o Flamengo quisesse, não é o caso, mas ainda que o Flamengo quisesse, eu duvido que o Benfica toparia negociar o atleta com prejuízo. O Benfica costuma comprar jogadores para vendê-los ainda mais caro e vai aguardar por uma oferta de 45, 50, 60 milhões de euros do futebol europeu. Luiz Henrique no Flamengo é possível? A pergunta é do Buriximã. Difícil, bem difícil. Há um trunfo para o Flamengo. O Luiz Henrique só pode ser negociado estando na Rússia com clubes não europeus, tá? O Zenit não pode, por exemplo, vender para a Alemanha, para a Itália, para a França. Continua havendo, vocês vão lembrar aquele veto da União Europeia aos países, à Rússia, eu ia falar aos clubes e a grandes empresas russas, tá? Então, a verdade é que o Zenit se coloca numa situação meio complicada, de só poder fazer negócio com times da Arábia Saudita, da China, do Brasil. Os clubes brasileiros com uma enorme capacidade financeira têm salvado as contas do Zenit. É só lembrar que o Cruzeiro vai investir cerca de 30 milhões de euros no Gerson, tá? Mas sobre o Luiz Henrique em si, a pedida do Zenit hoje gira na casa dos 40 milhões de euros. E não é desespero dos caras, os caras têm muita grana. Se não vier proposta boa, eles ficam com um jogador, como por exemplo já aconteceu com o Wendel em várias janelas de transferência, ou o Claudinho, que teve para voltar para vários clubes do Brasil, mas nunca fechou com ninguém. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de informação exclusivos e atualizados do maior clube do mundo, o Mengão. Então, desde já, peço humildemente o seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você, sempre que for possível, ser lembrado de informar as principais informações, atualizações do mercado da bola do Flamengo. Valeu? Obrigado a todos e um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.